Estamos novamente nos reunindo aqui para falarmos um pouquinho da palavra de Deus, para meditar nessa palavra maravilhosa. E queremos saudar cada família, cada querido nosso, cada familiar, em especial cada integrante da família da fé que o Senhor tem nos dado, esparramado pelo nosso país e até mesmo fora dele. Que o Senhor possa trazer a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia sobre cada um de nós. Nós vamos orar nesta hora. Queremos começar esta mensagem falando com nosso Deus. A palavra de Deus diz que tudo que nós vamos fazer, nós devemos primeiro consultar a Ele em oração. E aqui nós queremos pedir a direção, a bênção dele sobre a palavra que ele tem nos dado, que ele confirme essa palavra e principalmente que ele possa trazer unção para a tua vida juntamente com essa palavra. Que o Senhor possa me usar nesta noite, nesta hora que você está aí ouvindo ou assistindo esta mensagem, participando deste culto, mesmo que remotamente. Temos vivido dias diferentes. Temos esta pandemia, temos essa onda de calor que assola o nosso país. De norte a sul, nós vemos as pessoas reclamando e dia após dia o calor tem batido recorde. Mas nós cremos que o nosso Deus pode refrigerar a nossa alma. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo foi enviado a mim e a você para trazer o refrigério. Que ele possa está trazendo agora a alegria, a esperança, a paz, o amor a mim, a você, a nós, aos nossos queridos, que todos possam ser cuidadosamente guardados pelo nosso Deus. Vamos falar com o nosso Pai, vamos orar ao nosso Deus. Convido você a chamar a tua família para participar desta oração, para depois participar da mensagem. E também já para entrarmos no clima da palavra, orarmos ao Senhor juntos. Pai querido, queremos te louvar, te adorar por esse dia que o Senhor nos deu. Queremos glorificar a Ti pelo cuidado que o Senhor tem nos dado. E que apesar das dificuldades que temos vivido, o Senhor continua sendo o nosso Deus provedor. Queremos te exaltar, te adorar, glorificar o teu santo nome. Queremos, Senhor amado, colocar nossas vidas na dependência do Senhor, sabendo que tu és o nosso Criador, que tu és o nosso Pai, nós somos teus filhos. E como filhos amados e obedientes, nos submetemos à tua vontade, nos submetemos ao teu querer, para que o teu reino seja acrescentado aqui aonde nós vivemos, seja acrescentado aqui na terra. Que o teu reino possa descer até cada um de nós. Entendemos por teu reino que é onde o Senhor opera a tua vontade, aonde o Senhor é reconhecido, aonde o Senhor é adorado, aonde o Senhor reina em cada vida. Sabemos que os reinos terrenos, ele tem um limite geográfico, mas o reino dos céus, ele é limitado apenas pela tua grandeza, Pai. Nós não temos a dimensão do quão grande é o teu reino e que esse reino, Pai, possa se cumprir também entre nós. Pai querido, nós oramos em teu nome. Amém. Nós vamos ler um texto que está em Mateus capítulo 6, dos versículos 9 a 13. E eu convido você a conferir aí na tua Bíblia, a ler juntamente comigo aí na tua Bíblia, estas palavras que muitas pessoas têm repetido, às vezes até diariamente, mas não têm meditado sobre elas. O título aqui na minha Bíblia é a oração dominical, mas esse título não importa. O que importa são as palavras que nós lemos a partir do versículo 9 do capítulo 6 de Mateus, que nos diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Espírito Santo possa inundar nossas vidas e que a vontade do Senhor possa acontecer na nossa vida através desta palavra. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam várias orações de Jesus. Nós vemos que sempre antes de tomar uma decisão importante, Jesus estava orando. Sempre antes de fazer algo importante, Jesus estava orando. Ora ele se reunia ou se retirava com seus discípulos para um lugar distante. Ora ele estava orando juntamente com as pessoas, com a multidão, orando nos lares, orando pelas famílias, curando pessoas através da oração. Então as orações de Jesus, eu creio que elas foram muito impactantes na vida das pessoas. E sabe por que eu entendo isso? Porque você vê nos evangelhos, na palavra de Deus, alguém pedindo para Jesus, por exemplo, os ensinar a andar sobre as águas. Nós vemos em algum momento alguém chegando e falando: Senhor, eu quero aprender a andar sobre as águas. Quando Pedro, lá naquele texto, ele quer ir até Jesus, ele não está pedindo para aprender a andar sobre as águas. Ele está pedindo: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Mas ele não está pedindo: Senhor, me ensina a andar sobre as águas. Também nós não vemos ninguém pedindo para os ensinarem a ressuscitar mortos. Nem os discípulos, nem a multidão, nem os seus familiares. Também não vemos ninguém pedindo para Jesus ensinar a multiplicar pães e peixes. Por exemplo, 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Também nós não vemos ninguém pedindo para Jesus ensinar eles a curarem cegos, enfermos de qualquer situação, sejam elas leprosos, seja qual enfermidade for. Também não vemos nem os discípulos, nem as multidões pedindo para Jesus ensinar eles a expulsar demônios, a curar paralíticos, fazer coxos andar, fazer cego ver. Eu entendo que essas coisas, eles viam que era através da oração que Jesus fazia. Então, ao invés de eles pedirem: Senhor, me ensina a fazer um cego ver, por exemplo, eles sabiam que Jesus fazia isso pelo poder do Pai, pelo poder da oração, porque Jesus sempre estava orando em momentos importantes da sua vida, e nós precisamos aprender isso. Então, assim como aquelas pessoas, sejam os discípulos, sejam os seus familiares, sejam os amigos, seja a multidão, não pediram para aprender a fazer essas coisas, mas eles pediram uma coisa, os discípulos pediram uma coisa: Senhor, nos ensina a orar. E eu quero meditar sobre essa oração. Talvez a oração mais conhecida da Bíblia. Nós chamamos de oração dominical, oração do Pai Nosso. Só que algumas pessoas fazem isso da maneira errada. As pessoas, elas recitam ela porque sabem de cor. Às vezes alguém pede assim: você pode orar? Como ela não sabe orar, o que ela faz? Ela repete o Pai Nosso. Então essa oração, nós temos que ver que ela é um modelo de oração. E que nós não podemos simplesmente ficar repetindo ela, sem meditar nas palavras. Ela é muito rica, essa oração ela é muito rica, ela fala de coisas muito importantes para a nossa vida. Então a oração dominical, essa oração que nós lemos aqui de Mateus 6, e lá em Lucas 11 também, do versículo 2 ao versículo 4, Jesus repete ela. Nós vemos que ela é um modelo,
ela não é simplesmente um substituto quando a gente não sabe o que fazer. Eu não sei o que orar, vou orar o Pai Nosso, vou repetir o Pai Nosso. Na verdade, quando eu passo a repetir, eu estou fazendo o quê? Eu estou repetindo uma ladainha. O que é uma ladainha? É aquilo que a gente fica repetindo, e fazemos isso até sem pensar. A Bíblia fala de um momento em que as pessoas repetiram algo e que Deus reprovou de uma maneira severa. Lá em 1 Reis 18, nós vemos Elias contra os falsos profetas do rei Acabe, dos profetas de Baal, né, que era um deus da região onde os israelitas moravam. E há um embate ali, e o que Elias sugere? Olha, vamos fazer 2 altares, vamos colocar ali a metade de um novilho em cada um desses altares, e o Deus que responder como fogo, esse vai ser o Deus de Israel. E aí ele diz para os falsos profetas e para os profetas de Baal: olha, vocês que são mais do que eu, na verdade eles eram 850, vocês podem começar, vocês são mais, então o seu Deus com certeza vai responder primeiro do que o meu, que é eu estou sozinho. E eles ficam de manhã até o meio-dia repetindo: ah, Baal, socorre-nos, ah, Baal, socorre-nos. E eles ficam repetindo, e Elias ao meio-dia diz: olha, vocês estão falando baixo demais, talvez seu Deus esteja dormindo, né? E eu creio que você conhece essa história, se não, você lê lá em 1 Reis, capítulo 18. Então, após eles desistirem de fazer com que seus deuses falsos mandassem fogo, Elias apenas disse para Deus: Senhor, mostra quem é o Deus de Israel. E o fogo desceu, queimou a lenha, queimou o bezerro que estava em cima, queimou as pedras, queimou tudo que estava ali ao redor, para que não houvesse dúvida de quem é o verdadeiro Deus. Então, quando Mateus, um pouquinho antes desse texto que nós lemos, ele diz: ao orardes, não useis de vãs repetições, é isso que ele está dizendo. Muitas vezes nós oramos a oração do Pai Nosso por não querer fazer uma outra oração, por não querer pensar em umas palavras que nós vamos dizer ao nosso Deus, e aí nós caímos no risco de ficar repetindo alguma coisa que Deus não se agrada. Então eu quero, nesta hora, falar de algumas coisas importantes. Então, o propósito dessa oração dominical, a oração do Pai Nosso, a oração de Jesus, ela é glorificar o nome de Deus e pedir a ajuda dele para realizarmos a vontade dele aqui na terra. Porque essa oração ela começa com o nome de Deus que nós devemos exaltar. Ela começa dizendo que nós devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E essa oração também nos diz, através de Jesus Cristo, que a vontade dele deve ser soberana. Só depois disso vem, a gente pedir o pão de cada dia e agradecer por ele, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir para ele nos livrar da tentação e do mal. Então, a oração do Pai Nosso, nada contra a gente orar ela de vez em quando, mas ela não pode ser um substituto da nossa intimidade com o Pai, e muito menos com Jesus. Então, essa oração ela é um modelo, e esse modelo ele serve para outros momentos também. E eu quero aqui seguir esses 5 passos que Jesus nos dá e trazer a nossa reflexão, trazer a nossa mente, ao nosso coração, alguns passos para que Deus possa ouvir a nossa oração. Como devemos orar? Seguindo esse modelo que Jesus nos deu, a primeira coisa é conversar com Deus de forma simples e direta. Conversar com Jesus de forma simples e direta. Nós não precisamos de ficar inventando palavras difíceis, palavras que às vezes a gente não sabe nem o significado, né? O versículo 9 diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Queridos, queridas, olha que coisa simples, né?
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então nós aprendemos aqui que os pronomes estão todos no plural. Por exemplo, Pai nosso, pão nosso, nossas dívidas, nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Então nós vemos que os pronomes aqui não estão no singular. Isso significa que o nosso Deus é o Deus de todos. E, portanto, a minha oração ela não pode ir no sentido de prejudicar um semelhante meu. Então, a minha oração não pode prejudicar ninguém. Porque o Deus, nosso Deus, é nosso, né? Então, não tem como, né, a gente orar, fazer uma oração e não começar glorificando Deus. Queridos, muitas vezes nós oramos, começamos a orar, Senhor, eu estou precisando disso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, olha, eu estou doente, Senhor, fulano está enfermo, né? E nós pedimos, e às vezes agradecemos alguma coisa e falamos em nome de Jesus, amém. Mas Deus, Ele não quer que a gente converse com Ele apenas para pedir e para agradecer um pouco. Deus quer que a gente converse com Ele, que a gente tire um tempo para dizer, olha, nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos que Tu és Deus, reconhecemos que Tu és o nosso Criador, reconhecemos que Tu és o nosso Pai, nós somos Teus filhos. Então isso faz o quê? Que o nosso Deus se alegre da nossa oração, porque nós estamos falando com Ele, estamos dizendo o que Ele é, o que nós imaginamos, o que vem ao nosso coração, do que o nosso Deus é. E Ele sabe se há sinceridade, né, em nossas palavras. Portanto, não tem como glorificar Deus no céu sem o fazer aqui na terra. E como glorificar Deus aqui na terra? Para que Ele seja glorificado no céu também. Primeiramente, pelo bom testemunho. O que as pessoas dizem sobre mim? O que eu digo para as pessoas do meu relacionamento com o Senhor? Como as pessoas veem a minha fé? Como as pessoas veem a minha honestidade? Como as pessoas veem o meu caráter? Como as pessoas veem a minha ética, né? Então, outra coisa também que nós glorificamos a Deus aqui na terra é em relação à obediência. Temos obedecido verdadeiramente a Deus? Somos obedientes realmente àquilo que Deus manda? Ou somos obedientes apenas quando nos é conveniente, né? Também, quando nós demonstramos a fidelidade. Nós precisamos ser fiel até a morte, e lá em Apocalipse diz, e dar-te-ei a coroa da vida. Queremos herdar a vida eterna? Queremos passar a eternidade com Deus? Sim, queremos. Então, nós precisamos ser fiel até a morte. Não é por 1 ano, por 2, por 3, ou até a velhice, ou quando eu me tornar velho, né? Quando eu for um idoso. Não. A fidelidade ela tem que ser praticada todos os dias. Isso é um bom testemunho, né? Então nós entendemos que assim nós vamos tornar santo o nome de Deus aqui na terra. Então esse modelo de oração que é o Pai Nosso, ela é um modelo, né, que Jesus deixa para nós, e que como modelo de oração nós precisamos primeiro exaltar a Deus. Lembra lá no Evangelho de João, quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus começa dizendo, Pai, eu sei que Tu me ouves. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu digo isso para que as pessoas saibam que o que eu vou fazer em Teu nome. Primeiro, antes de mandar Lázaro sair para fora do túmulo, né? Lázaro está morto, sepultado há 4 dias, portanto já cheirava mal, segundo as suas irmãs. Jesus o ressuscita e primeiro ele glorifica a Deus e depois ele diz, Lázaro, sai para fora. Ele manda tirar a pedra do túmulo e manda Lázaro sair para fora, né? O segundo momento deste modelo de oração
é afirmar a nossa vontade de ver a vontade de Deus sendo realizada entre nós. O versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, tornar a vontade de Deus nossa prioridade máxima. Então, qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz, Romanos 12, 2. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, saber se é da vontade de Deus algo que nós queremos fazer ou queremos para a nossa vida é bom, é perfeito, é agradável. Porque se não for, não faz parte da vontade de Deus e, portanto, não deve ser também buscado por nós, né? Só devemos apresentar nossas necessidades pessoais diante de Deus depois de colocarmos os interesses dele em primeiro lugar. Vamos voltar aqui à ressurreição de Lázaro. Jesus poderia, pelo poder dele, o Pai teria feito, ter dito para as pessoas, tire a pedra, e mandado Lázaro sair. Poderia ter feito, mas o que ele faz? Não, ele glorifica a Deus primeiro. Primeiro ele diz, Senhor, eu sei que tu me ouves. Aliás, eu sei que sempre me ouves, mas eu faço isso para que as pessoas saibam que eu e o Senhor somos um. Então, primeiro, o que ele faz? Ele glorifica a Deus. Então, o que Jesus está dizendo com isso? Pai, através da minha vida, através desse milagre, vai trazendo o teu reino para o meio dessas pessoas e o Senhor possa fazer a tua vontade no meio dessas pessoas. O que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você é que nós precisamos buscar essa vontade de Deus. Faça a vontade de Deus antes de pedir pela nossa vontade. Muitas vezes nós queremos que Deus faça a sua vontade lá no céu. Queremos que Deus faça no céu a nossa vontade. Mas Deus, Ele quer primeiro que nós façamos a vontade dEle aqui na terra. Um pouquinho mais à frente, nós estamos aqui dentro do texto, do contexto do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, conforme Mateus de 5, até o capítulo 7, capítulos 5, 6 e 7. E é interessante, quando você vai lendo ali, Jesus vai atualizando aquilo que as pessoas ouviam e tinham como verdade última, Ele diz, olha, ouviste dos antigos, ou sempre ensinaram vocês assim, por exemplo, em relação a, se alguém te ferir numa face, foi ensinado olho por olho, dente por dente, mas ele diz, não, te ensinaram desse jeito, mas se alguém te ferir uma face, oferece a outra, se alguém pedir para andar uma milha, anda duas com ele, Então, nesse contexto, lá em Mateus 6,33, Jesus diz, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que coisa linda, buscar, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e o que nós precisamos Ele vai acrescentar. Queridos, queridas, Deus está falando de necessidade, Ele não está falando de esbanjo. De repente você fala, Senhor, aqui no lugar que eu moro, eu preciso de um carro, ok? Mas de repente você diz, Senhor, eu preciso de uma Ferrari. Ferrari não é necessidade. Um carro sim, mas a Ferrari não é necessidade. Senhor, eu quero ter saúde, ok, é uma necessidade. Mas de repente você diz, eu quero ter a saúde melhor do que todas as pessoas que estão ao meu redor. Isso não é uma necessidade. Isso é para a gente se aparecer. Isso é para vanglória própria. Lembra que nós já falamos sobre isso agora há pouco, que a bênção de Deus, ela é para todos, O Pai é nosso, o pão é nosso, assim como são nossas necessidades, e assim como Ele é um para suprir todas as necessidades de todas as pessoas, Então nós devemos orar para que Deus faça presente o reino dele entre nós. A terceira coisa que esse modelo de oração do Pai Nosso nos traz é para a gente apreciar as bênçãos que vêm a nós diariamente. Isto é, a gente agradecer aquilo que Deus já tem feito na nossa vida.
O versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então nós precisamos aprender a pedir e também a agradecer, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A oração é: não me dá o pão nosso da vida toda me dai hoje. Não, me dá hoje o pão nosso de cada dia. O interessante é que o texto de Mateus 6:34, que é a continuação daquele versículo que eu citei, João 6:33, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus diz algo importante no versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que o Senhor ele diz para nós, um pouquinho mais à frente nesse texto, mas está tudo dentro da mesma mensagem que Jesus deu às pessoas lá naquele monte que as pessoas subiram para ouvir Jesus, sentaram-se ao redor dele para que ele os ensinasse no início do ministério de Jesus, e quis Deus que essa palavra chegasse até nós, é que nós precisamos agradecer aquilo que nós já temos recebido, né? Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós precisamos confiar que Deus vai nos prover diariamente. Basta cada dia seu próprio mal. As necessidades de hoje, de repente eu estou pedindo algo: Senhor, amanhã eu preciso comer caviar, amanhã eu quero fazer churrasco. Mas o Senhor diz: e hoje você precisa do quê, meu filho, minha filha? Hoje eu posso fazer o que por você? Porque basta cada dia seu próprio mal, né? E aí de repente alguns têm perguntado: mas o que é esse pão nosso de cada dia? Deus só pode me dar pão? Deus não pode me dar bolo? Deus não pode me dar um biscoito? Deus não pode me dar arroz com feijão? Sim, Ele pode, Ele quer dar. O pão nosso de cada dia significa as nossas necessidades. E eu digo mais, não é só necessidade de alimento, é a necessidade também de pagar o teu aluguel. É o recurso para pagar o teu aluguel. É o recurso para pagar a tua luz. É o recurso para pagar a tua água. É o recurso para comprar os medicamentos. É o recurso para o lazer também. Tudo isso é o pão nosso de cada dia. Agora, às vezes, nós queremos que o Senhor nos dê para a vida toda, para a gente cuidar, para a gente armazenar. Mas Deus, Ele quer que nós confiemos que dia após dia Ele vai nos suprir, que Ele vai, né, nos dar tudo aquilo que nós necessitamos, né? A quarta coisa que eu aprendo aqui nesse modelo de oração que Jesus nos deu é que eu preciso reconhecer que o meu acesso ao Pai está enraizado na sua graça e no seu perdão. O versículo 12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Perdoar como Deus nos perdoou. O que Jesus está dizendo para mim e para você: olha, o acesso ao Pai só vem através do perdão dos nossos pecados, ou dos teus pecados. Jesus dizendo para mim e para você. Ele diz: olha, meus irmãos, minhas irmãs, para você chegar ao Pai, você precisa do perdão dos pecados. O Senhor, Ele te alimenta mesmo sendo um pecador. Mas para ir morar com Deus, para estar com Ele na eternidade, nós precisamos que Ele perdoe os nossos pecados. Então o nosso Deus, na sua imensa misericórdia, Ele colocou uma condição para nós: pedir e conceder perdão para que nós também possamos ser salvos. Ele diz, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não contente com isso, o que o Senhor Jesus diz no final da sua oração, após orar, versículo 14 desse texto: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém Amém. Pedir e conceder perdão. O perdão de Deus está vinculado ao nosso perdão. Eu quero que Deus perdoe o meu erro? Sim. Mas eu estou disposto a perdoar aquele irmão que me ofendeu? E de repente você diz: mas ele já
errou várias vezes comigo. Os discípulos perguntaram um dia para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão por dia? Até 7 vezes? Porque a lei dizia que a gente devia perdoar alguém até 7 vezes. Jesus diz: não apenas 7 vezes, porém digo 70 vezes 7. Quer dizer, 490 vezes, e isso num único dia. Eu creio que ninguém nos ofende tanto assim, né? Tantas vezes assim, para que a gente possa estar além daquilo que Jesus nos disse. Então não dá para termos comunhão com Deus cheio de pecado. O interessante é que quando Jesus ele resume os mandamentos, ele diz: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo, né? O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E aí chama atenção exatamente o segundo: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu quero amar a Deus, eu preciso amar o meu próximo. Se eu quero que o meu Deus me perdoe, eu preciso perdoar o meu próximo. Primeira carta de João, ele diz para nós algo. Se alguém diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama o seu irmão a quem vê, é mentiroso. O que ele está querendo dizer é que se eu não consigo amar o meu próximo que eu vejo, eu não consigo amar um Deus que eu não vejo. Então, o contexto dessa palavra aqui abrange os mandamentos, abrange a vida eterna. Não é à toa que esse modelo de oração é um modelo de oração completa. Começa falando do reino de Deus, fala da sua justiça, fala da sua vontade, e depois passa para as nossas vontades, né? E a nossa vontade primeira, qual que é? O alimento, as necessidades. Mas aí é eu preciso reconhecer uma outra necessidade. Eu não preciso só de alimento, eu não preciso só de remédio, eu não preciso só de lazer, eu não preciso só de bem-estar físico, eu preciso de uma salvação. E a salvação, ela só vem através do perdão. Perdão dos nossos pecados. E eu digo, quando eu me arrependo dos meus pecados, eu peço perdão a Deus em nome de Jesus. E Jesus disse que se eu fizer assim, o Pai esquece, né? E por último, né, a última coisa que esta palavra nos ensina, e não menos importante, é que nós devemos aprender a fugir da tentação, mas confiar em Deus para vencer definitivamente o nosso pecado. O que isso quer dizer? Eu costumo usar um exemplo. A gente não pode impedir um pássaro de voar sobre a nossa cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho na minha cabeça. Eu não posso impedir o inimigo de colocar algo perto de mim para me tentar, mas eu não preciso ceder à tentação, né? É interessante que quem fala muito sobre isso é exatamente Tiago, o irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 4, versículo 7, ele fala algumas coisas muito importantes, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha que coisa importante sobre fugir da tentação, mas confiar que Deus pode nos ajudar a vencer o pecado. Quando Jesus é batizado, no início dos evangelhos, né, narra esse fato, ele se retira, ele vai ao deserto, orar, jejuar, se preparar para o ministério por 40 dias. Depois disso, o diabo vai fazer o quê? Vai tentá-lo. Tenta por 3 vezes, e o que Jesus faz? Repreende ele na palavra de Deus. Com isso, o texto diz, ao final da 3ª tentação, diz que o diabo se afastou e não tentou mais Jesus. As respostas de Jesus a cada tentação foi tão convincente que o diabo falou: aqui eu não tenho vez. O que ele ficou fazendo? Ficou rodeando os discípulos de Jesus, porque sabia que em Jesus ele não conseguiria mais, né? Então Tiago, conhecendo a experiência de Jesus lá no deserto e conhecendo o episódio dele com Satanás, ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Uma outra tradução diz: achegai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Só Deus nos ajuda a vencer a tentação. Só Deus nos ajuda a vencer o pecado na nossa vida. E Tiago, ele vai além, no versículo 8, né, desse mesmo capítulo 4, ele diz: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. No versículo 7, ele diz: sujeitai a Deus, isto é, se sujeitar a alguém ou alguma situação, significa aquela situação ou aquele ser te dominar. Então, Tiago está dizendo, olha, permita Deus dirigir a tua vida e você vai vencer o diabo, vai vencer a tentação. E ele diz mais na sequência, chegai-vos a Deus e Deus vai se achegar a vós outros. Olha que complemento maravilhoso que o irmão de Jesus acrescenta ao versículo 13, né, que diz, e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração, esse finalzinho aqui, ele está falando de tentação, mas também está clamando por livramento. Senhor, né, teus filhos serão tentados, mas dá livramento a cada um deles. Na oração sacerdotal, lá no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus diz, Pai, não vos peço que tire do mundo, mas vos peço que os guarde do mal. Olha que coisa linda. Jesus está dizendo, olha, não tira eles desse mundo. Permita eles viver nesse mundo, mas dá poder a eles para resistir o pecado, resistir o mal, resistir o dia mal. E nós vamos ver coisas maravilhosas acontecendo na nossa vida. Ninguém está imune à tentação. Até Jesus foi tentado. Mas assim como Jesus venceu, eu e você também podemos vencer. Eu quero terminar essa mensagem lembrando algumas coisas importantes para a nossa vida. O mais importante numa oração não é simplesmente obter uma resposta. Isso não é o mais importante, a gente orar para que Deus responda para a gente. Mas o mais importante numa oração é eu e você nos tornarmos indivíduos merecedores, no qual Deus tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em fazer milagre. Olha que coisa maravilhosa. Nós não oramos simplesmente pela resposta. Nós oramos para nos tornarmos dignos da resposta de Deus. Nós oramos para que o Senhor possa nos usar. Nós oramos para que nós possamos ser canal de bênção para as pessoas. Olha que coisa linda. Essa oração, ela não é para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Nós não oramos simplesmente para que Deus diga amém para tudo que nós pedimos, mas nós oramos para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui na terra. O que nós precisamos fazer aqui na terra para que o Senhor possa se agradar de nós lá no céu. As orações nos preparam para usufruirmos dos milagres. É correto orarmos pelas nossas necessidades diárias. É correto orarmos pedindo perdão. É correto nós orarmos por orientação. É correto também nós orarmos pedindo proteção contra o mal. Mas lembre-se que antes de tudo isso, nós devemos exaltar a Deus, glorificar a Ele, louvar e adorar aquele que era, que é e que sempre será o nosso Deus Criador. Então, antes da gente pedir aquilo que nós precisamos, antes de pedir por aqueles queridos nossos, nós temos que lembrar quem Deus é. Nós temos que dizer, Senhor, eu sei que Tu és um Deus eterno. Eu sei quem Tu és. E eu sei que o Senhor me fez como Teu filho. E eu quero Te adorar como filho, não como criatura. Eu quero Te servir, não como criatura, mas eu quero Te servir como filho. Eu escolho Te servir como filho. Eu escolho ser fiel. Eu quero dar um bom testemunho. Eu quero, Senhor amado, aprender como fazer com que o Teu reino seja engrandecido na terra.
ele só vai ser engrandecido na terra quando o Senhor for grande na nossa vida, quando o Senhor for a coisa mais importante na vida de cada um de nós. E eu gostaria de lembrar para você: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Primeiro tem que vir o nosso Deus, depois as nossas necessidades. Esta é uma palavra, eu creio que é muito importante para cada um de nós. E eu quero orar. Eu quero orar porque de repente você ouviu essa mensagem e você ficou preocupado com algumas coisas. Ah, Senhor, eu tenho orado ou eu tenho rezado esta oração de uma maneira errada. Senhor, eu não compreendi por completo esta mensagem. Senhor, eu não tinha esse entendimento e eu estava fazendo da maneira errada. E de repente agora é hora de você dizer: Senhor, me ensina a orar. De repente fazer como os discípulos de Jesus disseram para ele: Senhor, nos ensina a orar. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas o Senhor diz: aquilo que nós precisamos a Ele, nós devemos pedir. E se eu não sei pedir as coisas, a primeira coisa que eu tenho que aprender é como orar. Porque ao orar eu agradeço, eu exalto, eu louvo, eu adoro. E eu digo para o Senhor aquilo que eu estou precisando. Quando nós oramos, Deus já sabe daquilo que nós necessitamos. Aí você pode dizer: ah, pastor, mas então por que eu tenho que orar se Deus já sabe? É porque através da oração Deus nos abençoa. É porque Deus deixou a oração como um instrumento de comunhão conosco. E através da comunhão Ele derrama a sua bênção no meio do seu povo. Então, quando nós oramos, nós não estamos contando uma novidade para Deus, contando uma necessidade que Deus não saiba. Mas quando eu oro, eu estou dizendo: Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Senhor, eu quero glorificar o teu nome. Senhor, eu quero me alegrar em saber que o teu nome é bem visto entre nós. Eu quero orar, Senhor amado, para que o teu reino cresça ainda mais entre nós, a tal ponto do Senhor olhar para nós e se alegrar daquilo ou do reino que nós estamos ajudando a construir nesta terra. Esse mundo é imperfeito e a tua palavra diz que ele jaz no maligno, ele está perecendo no maligno, mas o Senhor nos chama a vivenciar o amor do Senhor, e através da oração que nós vamos experimentar o amor, nós vamos viver o amor, nós vamos semear o amor, tudo isso com alegria, em santidade, com o perdão e com a oração. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela palavra que o Senhor nos deu. Senhor, sabemos que mais do que ficar repetindo ela, o Senhor nos deixou como um modelo, aonde primeiramente nós nos alegramos por saber que o Senhor nos fez. Primeiramente nós nos alegramos em exaltar, bendizer o teu nome, e só depois nós vamos colocar diante do Senhor as nossas aflições, até porque o Senhor já conhece cada uma delas. E sabemos que o Senhor apenas espera ouvir a nossa voz, para que nós tenhamos comunhão contigo, e assim o Senhor poder responder cada uma das nossas orações. Senhor, nós queremos continuar aprendendo com a tua palavra. Assim como o teu filho Jesus, Pai, venceu as tentações do diabo lá no deserto, com a tua palavra, no poder da tua palavra, nós também queremos aprender a vencer as adversidades desta vida, no poder da tua palavra. Queremos, Senhor amado, em oração, clamando, orando, colocando nossas vidas diante de ti a cada novo dia, para que o Senhor possa derramar da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, faça o teu reino entre nós, mova o teu reino entre nós, ajuda-nos a mover esse reino, Senhor. Sabemos que os teus anjos gostariam de fazer isso, mas o Senhor escolheu a nós para construir o teu reino aqui neste mundo. Quem sabe se os anjos viessem aqui, muitos creriam, Pai, mas não é assim que o Senhor quer. O Senhor quer que nós possamos testemunhar, de tal forma sermos convincentes do quão bom e maravilhoso é o Senhor, que as pessoas vão crer em nós, através da convicção que nós temos no Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra.
e que o Senhor nos ajude a ter essa palavra como modelo de oração para nós, e que possamos, Senhor amado, exercitar a oração, de repente no início alguns segundos, para depois, quem sabe, horas e horas falando com o Senhor, buscando o Senhor, nos consagrando, Pai, porque sabemos que a oração nos alimenta, a oração nos fortalece, a oração nos anima. Senhor, anima a Tua igreja, Senhor, fortaleça cada um de nós, cuida, Senhor amado, e proteja a nossa família, não permita nenhum mal, seja enfermidade ou seja qualquer outro perigo, vir sobre a nossa casa, sobre a nossa descendência. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Chegamos ao final de mais um culto, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero agradecer as famílias, as crianças, em especial o Stefano Samuel, que está longe da gente, mas que todo domingo ele está lá e faz questão de participar, até mesmo pelo chat. Os nossos familiares, aquele abraço, saudade de cada um de vocês. Que Deus possa abençoar também toda a família da fé, todos os nossos queridos que, de uma maneira ou de outra, estarão participando remotamente deste culto. Que essa palavra possa ser palavras de vida eterna para você e para os seus queridos. E não se esqueça, Jesus nos ensinou a orar, porque Ele quer que nós aprendamos a falar com Ele. Que Deus nos abençoe.